Meus queridos alunos, boa noite. Nesta aula nós vamos entender endereços especiais. Nós estamos trabalhando com o endereçamento IP versão 4, certo? Bom, considerando o espaço de endereço das classes A, B e C, vários deles são reservados para algumas finalidades. Então, não interessando a classe, vários endereços de rede são reservados para alguma finalidade. E reservados para alguma finalidade significa que eu não vou poder usá-los, né? Ou não vou poder usá-los abertamente, né? De forma pública. Vamos lá. Então, aqui tem identificação de rede, que é um tipo de endereço que eu não vou usar nunca em nenhum equipamento. Tem broadcast, que é outro endereço que eu não vou poder colocar em nenhum equipamento. Tá? Então, são endereços que não são válidos para colocar em equipamentos. Assim como identificação de rota default, mesmo caso, e endereço de loopback, mesmo caso. Já os endereços privados, eu posso usar em redes privadas, desde que estes endereços não tenham acesso a redes externas, certo? E a comunicação com as redes externas se dê através de um endereço público, ok? Muito bem, vamos lá. Então, começando, endereço de rede, né? É um endereço IP especial cujo identificador de estação possui todos os bits igual a 0. Ou seja, né, toda vez que eu colocar todos os bits da parte que identifica os equipamentos do endereço IP, eu estou, de verdade, fazendo o endereço de rede, ok? Ou mostrando o endereço de rede, certo? Logo, esse endereço jamais será atribuído a uma interface. Por exemplo, se nós tivermos a rede lá, nosso exemplo anterior, 200.123.123, né? Uma classe C, rede 200.123.123. Eu posso usar o endereço 200.123.123.1 num equipamento? Claro que eu posso. Por quê? Porque o último octeto é o que identifica os equipamentos de rede, ou as estações, né, de rede, e ele não está com 0. Esta parte, toda a parte de identificação de estação ou de equipamentos de rede, não está com 0, certo? Então, eu posso usar o 1, posso usar o 2, posso usar do 1 ao 254, neste caso, do 200.123.123, eu posso colocar em qualquer equipamento, certo? O primeiro endereço dessa rede, sempre o primeiro endereço dessa rede, vai ser um endereço de rede. Por quê? Vai ter o identificador de rede e depois toda a parte que identifica os equipamentos com 0, como dizendo, ó, nenhum equipamento está sendo identificado. Muito pelo contrário, nós estamos só identificando a rede, por isso, endereço de rede, ok? E o endereço de broadcast, lembra, no nosso exemplo da rede 200.123.123.0, esse é o endereço do nome da rede, né? Ou o endereço da rede, tanto faz. No nosso exemplo, eu não posso usar em nenhum equipamento o endereço 200.123.123.0, nem posso, que é o primeiro endereço, e também não posso usar o último endereço. Porque o último endereço de uma rede é o endereço de broadcast. E o que é um endereço de broadcast? O endereço de broadcast é um endereço coringa, certo? Qualquer mensagem, qualquer pacote, qualquer datagrama enviado para um endereço de broadcast
Quem recebe? Todas as máquinas da rede. Certo? Isso é broadcast. Certo? É um endereço total de todas as máquinas. É um endereço único para que todas as máquinas da rede recebam todas as mensagens endereçadas àquele endereço, certo? Então, o meu endereço de broadcast é um mecanismo que permite o envio de datagramas IP para todas as estações, para todas as placas de rede, seja de máquina, desktop, notebook, roteador, switch, o que for, o equipamento de rede que for, vai receber. Obviamente, se esse equipamento estiver ligado, né? E conectado à rede. Né? Então, é um mecanismo que permite o envio de datagramas IP para todas as estações de uma determinada rede a partir de qualquer estação. Qualquer equipamento que eu possa enviar mensagens, né, pode ser o equipamento que vai disseminar, enviar esses datagramas para todas as máquinas que estiverem ligadas e conectadas naquela rede. Tá? Então, olha só, assim como o endereço de rede era identificador de rede 00, o endereço de broadcast é identificador de rede 11. Ou seja, aqui, todos os bits 1, seja do último octeto, né, do penúltimo e do último, do antepenúltimo, do penúltimo e do último, dependendo da classe da rede, né, vai ser o identificador de equipamentos. Então, gente, se eu tiver a parte que identifica a rede e depois a parte que identifica equipamentos, tudo 1, ou seja, 255, 255, o que vai acontecer? Datagramas enviados para esse endereço especial, né, vão ser enviados para todas as máquinas, todos os equipamentos que estiverem ligados e conectados na rede. Ok? Então, para suportar um mecanismo de broadcast, o endereço IP reserva um endereço especial em cada rede. Né? Endereço IP especial cujo identificador da estação possui todos os bits igual a 1. Identificador de estação, a segunda parte do IP. Né? Se todos os bits vão ser igual a 1, vai ser 255. Se for 8 bits que identificam a estação. Ah, mas se for 2 hectetos que identificam a estação, então esse endereço de broadcast vai ser o identificador de rede 255, 255. Ah, mas professor, e se for uma classe A, onde o identificador de rede é só o primeiro octeto? Então esse endereço vai ser identificador de rede 255, 255, 255. Ok? Muito bem, gente. Então, endereço de broadcast. Certo? Bom, também tem um outro tipo de broadcast que se chama broadcast limitado. Por que ele é limitado? Porque ele não identifica a rede. Ele é usado nos casos onde eu não tenho a menor ideia de que rede eu estou. Como, por exemplo, né? Quando eu ligo uma máquina, minha máquina está aqui na minha rede, né? Ela está desligada, obviamente ela não está fazendo parte da rede, então ela tem que ser ligada e tem que se conectar à rede logo depois da inicialização, ok? O mais rápido possível ela tem que estar conectada à rede, legal, né? Para ela estar conectada à rede, como é que ela vai saber que rede ela está? Não tem muito como, né? A não ser que eu tenha colocado lá manualmente o endereço e salvo. Aí vai ter a informação lá. Mas se for um servidor DHCP, por exemplo, lembra DHCP? Dynamic Host Control Protocol, protocolo dinâmico de controle de equipamentos de rede, né? Muito bem. Se for isto, quem manda
as informações de configuração de rede para o computador que está sendo ligado é o servidor DHCP. E como ele faz isso? Como é que o servidor DHCP vai mandar uma mensagem para o meu computador que está sendo ligado se ele não tem a menor ideia de que rede está o meu computador, nem de qual é o identificador de estação do meu computador? Não tenho a menor ideia. Então, por quê? Porque o meu computador está sendo ligado. O que ele faz? Né? Ele manda um datagrama por broadcast limitado, que é um endereço que tem a seguinte configuração: o endereço 255.255.255.255, ou seja, não sei rede, não interessa rede, não interessa equipamento de rede, todo mundo vai receber, certo? E todos os equipamentos que tiver alguma ligação física, seja por ar, por cabo, com aquele servidor DHCP, vai responder, ok? Esta mensagem que o servidor DHCP manda, muitas vezes é pedindo qual é o endereço MAC da minha máquina, que este não precisa ser inicializado, o endereço físico, ele está gravado na placa de rede. Resposta: todos que estiverem ligando naquele momento vão responder com o seu endereço MAC. Com o seu endereço MAC, de posse do servidor DHCP, o servidor DHCP vai mandar para esse endereço de volta todas as configurações, ou seja, endereço IP versão 4, endereço IP versão 6, né? Máscara de rede ou subrede, gateway padrão e os servidores DNS, primário e secundário, no mínimo. E aí, quando chega essa informação na minha máquina, o que acontece? Minha máquina tem já uma configuração de placa de rede e ela, portanto, passa a fazer parte, a estar conectada na rede. Certo? Então, broadcast limitado, mecanismo que permite envio de datagramas de IP para todas as estações de uma determinada rede a partir de uma estação localizada na própria rede de destino. Normalmente é usado durante procedimentos de identificação de serviço. Ok? O endereço IP reserva um endereço especial composto de 32 bits igual a 1, ou seja, 255.255.255. Certo? E aí a gente tem os endereços privados, gente. Ora, os endereços privados, obviamente, eles foram construídos para quê? Para diminuir a demanda de endereços públicos IPv4. Porque quando o IPv4 foi criado, ninguém sequer imaginava que a internet ia tomar proporções a ponto de chegar em residências. Ela foi criada para conectar, primeiro, né, pela DARPA, que é o Departamento de Defesa americano, para conectar unidades militares, né? E esta rede IP, né, um protocolo TCP/IP, foi criada para isso, e a única exigência era a segurança de que, se uma das unidades militares fosse bombardeada, atingida, queimada, ou seja, caísse a parte de rede dela, todas as outras seguiam funcionando, sem dependência de qualquer outra unidade militar. Isto foi feito, começou em unidades militares, né? E depois, com muita briga no Congresso americano, se conseguiu aprovar que ela fosse flexibilizada como pesquisa para as universidades, pesquisas militares para as universidades americanas, né? E então aí nasceu a internet. Portanto, eles não tinham a menor ideia que esses endereços poderiam terminar, ser muito poucos para a demanda, certo? Então eles criaram um outro artifício que é o endereço privado. O que é o endereço privado? É uma estratégia usada para evitar a indisponibilidade de endereços, ou seja, para
não esgotar os endereços públicos tão rápido. O que é endereço privado? É um conjunto de endereço reservado que pode ser usado de forma aberta por qualquer organização sem autorização prévia. Ou seja, eu posso usar na minha rede. Vocês podem usar na rede de vocês. O Campus Uruguaiana pode usar na rede dele e usa, né? E o Campus São Borja na rede dele, o Campus Jaguari na rede dele, e uma empresa de venda de sapatos na rede dela. Por quê? Porque eles nunca vão ter contato um com o outro. Eles ficam privados, isolados das outras redes, principalmente isolados da grande rede chamada internet. Certo? Por quê? Porque eles podem ser repetidos, né? Por exemplo, o endereço 168, desculpa, 192.168.1454. Pode ter esse endereço na minha rede, na rede de vocês, na rede da farmácia, da esquina, da padaria, da fábrica de automóveis, enfim, de milhares de redes podem ter esse mesmo endereço. Ah, mas não dá conflito de IP? Não, porque um nunca vai enxergar o outro, porque eles estão privados dentro da empresa, eles não aparecem na rede pública justamente por isso, ok? Então, endereços privados classe A começou com 10, é endereço privado, certo? De 10.000 até 10.255.255.255, endereço privado classe A. Ok, gente? Muito bem. Classe B, 172.16 até 172.31. Então, se numa classe B, os dois primeiros quitetos estiverem entre 172.16 e 172.31, é endereço privado, certo? Numa classe C, 192.168, certo? Apareceu 192.168, é endereço privado, certo? Por quê? É 192.168.00 até 192.168.2550. Ah, mas professor, pode aparecer 192.168.2551, um endereço assim? Pode. E ele vai ser reservado? Ele vai ser privado? Não. Certo? Então, é o 921.680 até o 92168.255. Estando aqui em 255, eu posso ter, daqui para frente, endereços públicos, como 92168.2551, 192.168.2552 e assim sucessivamente. 192.169. Tranquilo? Ah, e se eu tiver um 92158? Não é privado, é público, é da internet. Ok? Qualquer dessas classes eu posso escolher sem perguntar para ninguém para botar na minha rede. Ah, eu vou botar uma rede 10.100.50.20. Pronto. Né? Eu posso botar no equipamento da minha rede? Pode. Eu preciso perguntar para alguém? Não, gente, é endereço privado. Certo? Então, eles podem ser repetidos em milhares de empresas ao mesmo tempo, que não vai dar problema nenhum, porque eles não têm contato com a internet. Ah, professor, mas e como é que essas máquinas que têm esses endereços acessam a internet? Através de um gateway padrão. O que é isso? Uma máquina que tenha duas placas de rede. Uma para conversar com endereço privado e outra placa de rede para conversar com redes externas, redes públicas. Ok? Então, toda a mensagem que sair dessa rede vai sair com o endereço, aquele endereço externo. E não vai dar conflito de IP nunca. Por isso, qualquer dessa faixa de endereços aqui é 10, né?
na classe A, 172.16 a 172.31 na classe B, e 192.1680 até 192.168.255 na classe C. Podem ser usados indistintamente. Ok? Muito bem. Aí tem os endereços públicos, que ao contrário do privado, eles possuem unicidade global. Não pode ter outro no globo com aquele mesmo endereço. Certo? Por que dá conflito de IP? Porque esse sim vai ser usado nas redes externas. Ok? Esses que possuem unicidade global, que são os públicos, somente podem ser alocados por uma organização, por uma instituição autorizada da internet. Por exemplo, para o Instituto ter endereço público para botar nos seus servidores, né, o que acontece? Alguém tem que ceder esses endereços para a instituição. Ok? No nosso caso, a Rede Nacional de Pesquisa, que atendem aí as redes, a infraestrutura externa de rede para os institutos federais e universidades federais, é que fazem esse trabalho. Certo? Muito bem. Aonde vão esses endereços públicos na nossa organização, por exemplo, no Instituto? No Instituto, todas as máquinas possuem endereços privados, tem um servidor de comunicação lá, que tem 2 placas de rede, né? Uma que se comunica com a rede privada, vamos dizer assim, com os endereços privados de todas as máquinas do Instituto Farroupilha Campus Uruguaiana, né? E a outra, que é uma placa que está com endereço público para se conectar com todas as redes do mundo, com a internet, com tudo. Né? Então, o que acontece? Quando uma máquina do Instituto quer acessar algo fora do Instituto, na internet, por exemplo, ela pede, se comunica por este endereço do gateway, do servidor de comunicação, que conversa com eles, que é um endereço privado, pede para ele, olha, eu preciso buscar a página da Chevrolet lá, porque tem um cara numa máquina aqui querendo ver a página da Chevrolet. Como esta placa com endereço privado está na mesma placa-mãe, mesmo computador, mesmo equipamento de rede, mesmo servidor, que a do endereço público, pelo barramento da placa-mãe, eles se comunicam e ela pede para a placa externa, por favor, me busca aí a página da Chevrolet que alguém está querendo ver, certo? Aí, com o endereço público, vai lá, acha a máquina que tem hospedada nela a página da Chevrolet, faz uma cópia, manda através de pacotes de volta para o endereço público. O endereço público recebe, passa para o endereço privado e diz, olha, devolve para aquela máquina. Aí vai entrar endereço físico, né? Endereço MAC da placa de rede, que vem gravado na placa de rede, para saber qual máquina pediu e devolver para aquela máquina os pacotes para que ela possa abrir a página da Chevrolet, que é o nosso exemplo. E então, tudo isso acontece em alguns milésimos de segundo, quando muito. É realmente muito rápido. Né? Bom, o que é NAT, gente? NAT, Address Tradutor de endereços de rede, certo? Este serviço que eu acabei de dizer, que recebe na placa pública, né, e passa para a placa privada, e a placa privada traduz esse endereço de destino que era para a placa pública para o endereço interno, né, privado da nossa instituição, se chama NAT, certo? Como os endereços privados não são roteados na internet, foi necessário criar um mecanismo que permitisse que esses endereços tivessem conectividade com a internet, que nada mais é do que a hora que esta máquina pede para a placa de rede interna do nosso servidor de comunicação,
ele usa uma técnica para depois, quando ele receber de volta, saber quem pediu, né? Porque são muitos pedidos ao mesmo tempo. E essa tecnologia se chama NAT, ok? É o serviço responsável pela tradução de endereços privados para públicos alocados em uma determinada instituição. Fica estrategicamente localizado entre a rede local e a internet, que é aquele equipamento que tem as duas placas de rede, certo? Uma local e outra da internet. Ok? Depois nós tínhamos ali rota default, que é de verdade um equipamento que não pode ser usado em máquina nenhuma também. Certo? Nem privado, nem público, não pode ser usado em máquina nenhuma. Rota default é a rota adotada quando nenhuma outra rota da tabela de roteamento, então estamos num roteador, está associada ao endereço de rede de destino do datagrama. Ou seja, eu mando lá um pedido, né, para ver a página da Chevrolet, o endereço de destino, né, é o endereço IP da máquina que hospeda a página da internet, mas o roteador de saída não tem a menor ideia de que caminho usar, que rota usar para chegar neste equipamento, né? Neste endereço de destino. Né? Se ele não tem a menor ideia, o que ele faz? Ele usa um endereço IP reservado, um endereço IP especial, que é o endereço IP 0000, que representa a rota padrão. Olha, o 4 zeros, é o último endereço de uma tabela de rotas de um roteador. E ele faz com que, né, quando o meu roteador começa a procurar aquele endereço de destino, se ele acha, tem um outro endereço para enviar aquele pacote. Porque por esse outro endereço, que é o próximo passo, já chegou anteriormente a página da Chevrolet, né? E esse outro endereço foi enviado para esse outro endereço. Não estou usando rota padrão. Né? Que sabe qual é o próximo a mandar, que sabe qual é o próximo, que sabe qual é o próximo, e vai mandando, até chegar lá, de verdade, na máquina que hospeda a página da Chevrolet. Isso é o que normalmente acontece. Mas quando o roteador não tem a menor ideia, nunca foi um pacote para a página da Chevrolet naquele roteador. Porque se fosse, ele tinha adicionado na tabela e sabia. Nunca foi. Então o que ele faz? Procura em toda a tabela, sequencialmente, de cima para baixo. Certo? Não achou. Ele não sabe. Então ele manda para a rota padrão. O que é a rota padrão? É o endereço do roteador mais próximo em termos de tempo. É o endereço de outro roteador, né, pré-cadastrado, que normalmente é rápido de ser acessado, manda para ele. Este outro roteador vai analisar o endereço de destino e vai procurar na tabela se tem o próximo, a rota que a gente chama é de verdade o próximo IP, né? Se tem o próximo IP para chegar até a página da Chevrolet. Se ele não tem, ele vai mandar para a rota padrão dele também, que é outro servidor. Até achar que um que tenha, né, por algum que já passou um pedido desses, então está gravado na tabela, e aí começa o primeiro passo para chegar, né, definitivamente na página, na máquina onde está hospedada a página da Chevrolet, ok? E aí a rota é estabelecida, né? Quando chega lá, o que era endereço de destino vira endereço de origem, o que era de origem vira de destino, para retornar com todos os datagramas para chegar até a minha rede, né? O endereço público da minha rede, fazer o NAT, a tradução para endereço privado, e aí, né, daí mandar para a máquina que solicitou. Tranquilo? Muito bem. Tem um outro endereço, né,
que é chamado de endereço de loopback. Certo? Legal. Para que ele serve? Para viabilizar um mecanismo de teste local de protocolos e serviços. O endereço de loopback é uma interface virtual que referencia a própria estação. Então, gente, olha só. Um endereço de rede classe A 127.0.0.0 é um endereço de loopback. Ok? Tranquilo. Se começou em 127, é endereço de loopback. E vai sim, né, se referenciar à minha própria placa de rede. A placa de rede de quem mandar o datagrama, de quem mandar o pacote, ok? Ou a mensagem. Tá bom? Então, 127.0.0.1 é usado para identificar a interface, a nossa interface, identificar a minha placa de rede. Quando eu quero saber se a minha placa de rede está funcionando bem, eu faço um ping na minha placa de rede. Eu faço um ping na 127.0.0.1. Ela responde, a minha própria. E se fizer para 2, para 5, para 8, para 21, para 100, também vai responder. Logo, é impossível enviar um datagrama de loopback de outra estação. Eu nunca vou conseguir enviar um datagrama, né, para loopback da estação de vocês, ou da Úrsula aqui, ou do Gabriel. Nunca. Por quê? Porque esse é o endereço que manda a mensagem para a minha própria placa de rede do meu sistema operacional, para a minha placa de rede do meu prompt de comando, melhor, para a minha placa de rede. Nós vamos fazer testes depois, tá? Então, isso é o endereço de loopback. Ok, gente. Então, as referências usadas nessa aula, Soares, Ross, né? Óbvio que Soares, aquele do Soares, redes de computadores da LANS, MANS, VANS, as redes ATM, né? Depois, redes de computadores e a internet, do Ross, e do Gabriel Torres, redes de computadores, e do Tannenbaum, redes de computadores também. Ok? Muito bem. Visto isso, pessoal, nós vamos começar a fazer alguns testes até para mostrar para vocês que, de verdade, o que a gente disse aqui sobre endereços especiais funciona. Primeiro endereço, né, é o endereço de rede. O que eu diz o endereço de rede? A gente pode mandar datagramas para o endereço de rede. Vamos fazer o teste depois, né? Mas aqui, por enquanto, só diz que ele identifica a rede. Legal. Então, vamos fazer o seguinte, gente. Olha só. O que está acontecendo? Eu vou clicar aqui em CMD, vou abrir meu prompt de comando e vou alternar o meu prompt de comando com a minha apresentação para a gente fazer testes da maioria dos endereços especiais que a gente estudou hoje, certo? Primeira coisa, certo? Qual é o endereço da minha rede? Se eu vou usar o broadcast da minha rede, então eu tenho que saber qual é o endereço da minha rede. Primeira coisa, o que eu vou fazer? IP config, configuração de IP. Qual é a configuração de IP da minha placa de rede? Não sei. Agora eu vou saber, tá? Eu tenho adaptador Ethernet. Ethernet vocês já estudaram, é cabo. Conexão sem fio local 1, é sem fio, mas não é Wi-Fi. Provavelmente infravermelho. Não está conectada. Adaptador de rede sem fio, conexão local 2, Bluetooth, pode ser. Adaptador de rede sem... adaptador de rede sem fio Wi-Fi, bom, essa eu estou realmente trabalhando com ela, certo? E aí, tem um sufixo DNS, que é um nome, não está registrado. Tem os endereços IPv6, IPv6 temporário, IPv6 de link local, nós vamos estudar isso depois. O meu endereço IPv4 qual é? 192.168.0.13. Certo? Legal. A minha máscara de subrede, 255.255.255.0. Ou seja, estou na rede 192.168.0
equipamento 13 da rede 192.168.0, ok? Porque aqui tem 0. Meu gateway padrão, que é o cara que me conecta com a internet, que está proporcionando, a gente está conversando agora, 192.168.0.1. Certo? Legal. Olha só, aqui em casa, essa é a minha rede, só tem mais 2 computadores. O notebook da Úrsula e o notebook do meu filho, Gabriel. Certo? O que eu vou fazer? Olha, vou pegar o endereço de broadcast e vou fazer só um testezinho se algum deles está com a máquina ligada. Certo? O que eu vou fazer? Vou pingar. Ping. Ping o quê? 192.168.0. Essa é a minha rede. 255, tudo na parte que identifica os equipamentos de rede. Se eu não tenho a menor ideia, eu estou aqui na sala fechado, né, fazendo essa aula, e eu não tenho a menor ideia se os computadores deles estão ligados ou não. Mas eu já vou saber. Por quê? Se eles estão ligados nessa mesma rede, o computador deles vai responder, porque eu estou mandando para todos os computadores da rede 192.168.0. Afinal de contas, isso é o endereço de broadcast. Ó, pronto, olha aqui. 192.168.0.1, que é o meu gateway padrão, me respondeu. Ele está ligado na minha rede. Certo? De verdade, esse cara aqui, né, é o cara que é o equipamento que a NET trouxe para cá quando instalou a internet aqui em casa. Certo? É o meu modem. Né? Ele tem outra interface com endereço público, provavelmente, né? Lá do coisa, mas ó, ele respondeu. O computador da Úrsula não está na rede, o computador do Gabriel não está na rede, ok? Neste momento. Legal, tá, interessante. Só para vocês saberem onde vocês estão. Mas o que eu pretendo fazer agora, né? Ah, gente, vou fazer uma outra coisa aqui. Deixa eu voltar no meu CMD, eu não devia ter apagado ele. E eu vou fazer o seguinte, ó, a gente já testou o endereço de broadcast, funcionou. Nós vamos fazer outros testes. Eu vou agora pingar no 192.168.0. Essa era a minha rede, né? E aí, em vez de 255, eu vou botar 0 aqui. Esse é o meu endereço de rede. Ó, esgotado o tempo de limite do pedido. Ou seja, quando eu dou um ping, vai 4 datagramas, cada um com 32 mega, certo? E tem um tempo, enviado 4, recebido 0, perdidos 4, 100% de perda. Ou seja, não existe um equipamento com isso aqui, certo? Só vou dar o ipconfig de novo para me certificar que era realmente isso, né? 192.168.0. Então, apesar de ser endereço da rede, né, se pingar para o endereço da rede, ninguém responde. Eu tenho que pingar para o endereço de broadcast, ok? Legal. Então, vamos fazer o seguinte, gente. Eu vou abrir aqui, ó. Eu vou abrir aqui. Deixa eu achar onde é que está o meu simulador de redes, que é o meu Packet Tracer. Packet Tracer. Deixa eu procurar por um P aqui que me sumiu ele. Cadê o meu Packet Tracer? Ué, sai. Não tá? Não tá. Tá, não é um problema, porque normalmente nas minhas disciplinas de rede eu tenho ele aqui, ó. Packet Tracer. Aí eu vou em
Sim, vou instalar ele bem rapidinho, né? Vocês já vão ver como é que instala, porque talvez vocês queiram fazer isso. Vai chegar uma hora que vai ser necessário. E eu vou sim, aceito, óbvio, se eu não aceitar, não instala. Tá. Sim. Um ícone na área de trabalho, sim. Sim. Instala. É rapidinho, pessoal, ó. Vocês vão ver que ele vai estar instalado. Já vou achar um ícone na área de trabalho. Bem rapidinho. E a gente já simula uma rede aqui, certo? Esse é o simulador de rede. Né? Tá aqui ele já abrindo. Tá ele aberto. Deixa eu ver se instalou aqui na área de trabalho o Peg Tracer. Não vi. Ah, aqui, ó. Cisco Packet Tracer. Ok. Aqui está ele. O que eu vou fazer? Abrir para vocês verem bem e vou criar uma rede, ok? Eu vou criar uma rede com alguns computadores. Vamos lá, né? Eu vou criar uma rede. Vamos botar uma meia dúzia de computadores aqui, ó, só para a gente não perder muito tempo. E fazer alguns testes e depois 3, 6, 7, pode ser. Gente, claro que eu vou ter que criar aqui um switch no meio, né? Qualquer. E vou cabear eles, tá? Para não ter que configurar uma rede sem fio agora, que vai demorar mais tempo. Então eu vou cabeá-los. Quando eu vou cabear, eu venho aqui e escolho, né? O cabo padrão é o que vai do switch até um computador e assim sucessivamente. Né? 2. Vamos lá. Estou criando a minha conexão física, certo? Da minha rede, conexão física da minha rede. Estou conectando eles com um cabo para-trançado categoria 5E, 6 ou 6A, porque são cabos giga, estou vendo, já sei, né? Aqui, que... Muito bem, gente. Fast Ethernet, desculpa, Fast Ethernet não são cabos giga, são cabos 100. Né? Gigabyte Ethernet, sim, são os cabos. E aí eu estou esperando, ó, o switch vai criando uma tabela com o endereço MAC de cada um. Lembra que eu falei que eu tinha a tradução de endereços pelo NAT lá, do endereço público para o endereço privado, que é quando vinha lá pela rede pública para a privada, né, ele achava pela tabela que dizia o endereço MAC do remetente. Portanto, ó, se vocês olharem a tabela desse switch, ele já tem todos os MACs aqui na coluna direita. Tá? MAC address. Legal. Então, olha só, vamos embora. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma máquina qualquer, né? Vou lá no desktop, vou lá no meu prompt de comando e vou fazer que nem eu, vou descobrir em que rede eu tô. Dá o ipconfig aqui, vai aparecer alguma coisa, gente? Obviamente que não. Por quê? Porque a gente não configurou as nossas placas de rede. Então eu vou configurar. Desculpa, eu vou configurar esses 7 computadores para que eles estejam na mesma rede, certo? Eu já criei uma rede física, agora eu vou criar uma rede lógica. Então eu vou lá, ó, né? O físico tá ligado, o computador, tudo certinho. Agora eu vou na configuração da placa de rede, da Fast Ethernet, do PC 0. Vamos pegar o PC 0. Né? Ó, PC 0,
vou configurar ele, e aí eu vou configurar lá 192.168.100. Desculpa, não estava saindo, era lá daqui. 192.168.100. Essa é a minha rede. Ponto 1. Vou copiar isso aqui, fica mais fácil. Placa de rede, máscara padrão, 255.255.255.0. Ok, se eu botar em todas as estações a mesma máscara, estou criando uma rede lógica. PC0, isso. Vamos para o PC1, config Fast Ethernet, Ctrl V. Desculpa, Ctrl V. Aí, o que acontece? Eu posso botar um não. Por quê? Estou na rede 168.100. Todos têm que estar na rede 168.100, mas não pode repetir o número de identificação do equipamento. Então, esse pode ser o 2. Né? E configurei esse aqui. Tá, o PC0, PC1. Vamos trocar eles de lugar, porque eles estão meio... Vamos fazer para cá, então. O PC2. Fast Ethernet. Ué, tá demorando por quê? Acho que deu uma travada na minha máquina aqui, gente. Agora sim. Né? Agora vou lá no Ctrl V, usei o 1, o 2, agora vou usar o 3. Opa, desculpa, não pode ser 2, tem que ser 3. Né? Cliquei fora aqui para sair o azulzinho que confirma a configuração. Agora vamos lá. Né? Vamos para o PC3, configuração Fast Ethernet. O PC3 vai ter o endereço 4. Né? O PC4 vai ter o endereço físico, configuração Fast Ethernet. Vocês estão vendo como faziam a rede, né? Vai ter o endereço 5. E a gente faz na sequência, assim, justamente para não ter perigo de esquecer e repetir algum IP e depois dar conflito dentro da nossa rede. O PC5 vai ter o endereço 6, config Fast Ethernet, Ctrl V, 6. Mesma placa de rede, mesma máscara de rede, desculpa, né? E tá, deixa eu entender o que eu fiz. Eu fiz o 1, fiz o 0, que tá com 1. Fiz o 1, que tá com 2, fiz o 2, que tá com 3. O meu 92.168.103. Esse aqui tá com 4, esse tá com 5, esse tá com 6, e esse não tá. Esse falta. Esse aqui vai estar com o PC6, então vai estar com o 7. Okay, eu não me perco, ok. Bom, gente, o que eu fiz? Coloquei todos esses computadores na mesma rede. Que rede? Que rede é essa, professor? A rede 192.168.100, Todos estão na rede 192.168.100, ok? Se todos estão na rede 192.168.100, de novo, se todos os equipamentos estão na rede 192.168.100, então todos eles podem se comunicar entre si. Esta é a minha teoria. E esse é o endereço privado, 192.168. Lembra? Até 192.168.255. Então, quer dizer que se eu pegar o PC4 aqui, que tem o endereço 5, e pingar no endereço 1, que está lá no PC0, vai responder. Porque eles têm que ter conectividade, eles estão na mesma rede, todos estão na rede 192.168.100. Vamos testar? Vamos testar, vamos para o desktop de comando agora sim.
ping, eu estou no PC4 que tem o endereço 192.168.100.5. Eu não vou pingar para a minha placa de rede, ok? Eu vou pingar lá para o que tem o 1, que é o PC0, certo? E olha, o PC0 vai responder. Tá aí a resposta do PC0. O endereço dele é o 92.168.100.1, ok? Legal. Então aqui, ó, do PC4, eu me conectei ao PC0, minha conexão está tranquila. Agora, eu vou perguntar, e todos os outros, eu preciso fazer um por um? Não! Para isso serve endereço de broadcast, endereço especial de broadcast. Vamos lá. Ping 192.168.100.255. Quantas máquinas vão responder? Vai responder a 3, a 2, a 1, a 0, a 6 e a 5. A 4 não vai responder porque é ela que está mandando a mensagem. Certo? Então eu vou receber quatro respostas da 3, 4 respostas da 2, 4 respostas da 1, 4 respostas da 0, 4 respostas da 6, 4 respostas da 5. Se eu identificar uma resposta já é suficiente para saber que está conectado, ok? Enter. Começou. A 1, a 2, a 7, a 4, a 13 e a 6 já responderam. Né? Depois a 4, a 3, a 2, a 7, a 6, a 1 responderam de novo. Né? Depois a 7, a 6, a 4, a 2, a 13 e a 1 responderam de novo. Depois 7, 3, 2, 6, 1. Ok? Aí eu vou perguntar, ó, eu tenho IPs de 1 a 7. 1 respondeu, 2 respondeu, 3 respondeu, 4 respondeu, o 5 não vai responder porque é o que está mandando, 6 respondeu, 7 respondeu. Então, tá tudo funcionando. Para isso serve o meu broadcast. Ó, legal. A minha rede está toda bem conectada. Tá bem. Então, eu quero testar a placa de rede aqui do PC4. Eu estou no PC4. Vou testar minha placa de rede. Ping, espaço 127.0.0.0. Vai responder? Não. Por quê? Ó, começou com 127. É endereço de quê? De loopback. Minha placa de rede respondeu. Professor, e se eu fizer o mesmo 127, só que eu faço 1, porque lá diz, ó, o 1 é o endereço de loopback. Tá aí de novo a resposta dele. E se eu fizer o 8? Tá dentro do espaço 127.0.0.0 até 127.255.255.255? Tá, então responde. Ok? Tranquilo? Muito bem, gente. Então, ó, já testamos endereço de broadcast, já testamos endereço de loopback. Vamos testar endereço de rede? Vamos pingar para quem? Vamos pingar para a nossa rede. A nossa rede é 192.168.100.0. É o nome da nossa rede, né? Olha aí. Ok? Não ok. De verdade, isso não deveria funcionar assim, né? Assim como não funcionou na minha rede. Por que funcionou no simulador? Bugzinho do simulador, acabei de descobrir. Certo? Legal. Ó, funcionou como um broadcast, né? Enquanto que aqui na minha máquina, deixa eu sair do simulador, até eu vou testar de novo a minha máquina, né? Porque agora eu já fiquei em dúvida da minha teoria da minha prática. Na minha máquina CMD, se eu clicar aqui,
desculpa, CMD. Eu vou abrir o prompt de comando, agora não estou mais no simulador, né? E agora vou fazer aqui um ping. Deixa eu só recordar minha rede ipconfig, saber qual é o meu endereço. O meu endereço é 192.168.0.13, então estou na rede 192.168.0. Então vou pingar para 192.168.0.0, que é o meu endereço de rede, e teoricamente não deve funcionar. Ó, não é reconhecido como comando interno ou externo. Ok, meu simulador funcionou, me surpreendeu. Talvez essa versão, não sei. Muito bem, gente. Outra coisa que nós testamos aqui foram endereços privados, né? Que eu coloquei lá. Vamos testar aqui no simulador o seguinte, ó. Eu vou testar, eu vou pegar a partir do PC0, agora tanto faz a partir de qual, né? Fast Ethernet, eu vou desktop, prompt de comando, eu vou testar um ping para o broadcast limitado, ok? 255.255.255.255. Ou seja, não me interessa a rede nem equipamento, né? Todos respondem. Obviamente que ele vai funcionar, né? Só que não é para este caso, eu só estou testando uma outra forma de testar minha conectividade, ok? E aí, gente, vamos lá para o meu prompt de comando. Ó, como é que eu sei que é o meu? Rede 0. Eu vou nele pingar 255.255.255.255. De verdade, agora eu estou testando, né? Já que viu aquele na rede real, não funciona, ok? Muito bem, gente. Espero, deixa eu dar uma olhada aqui. Identificador de rede a gente já pingou, né? Aqui, ó, a gente já pingou, broadcast a gente já pingou, endereços privados a gente já também testou, né? Usou, loopback já, e não tem como testar a identificação de rota default, porque não tem nenhum roteador configurado aqui, certo? Então, gente, muito, mas muito obrigado pela atenção, né? Espero que vocês tenham gostado da aula. Lembrem-se que, né, nós vamos na próxima aula ter uma live de revisão, né, de endereços especiais e da correção dos exercícios de divisão em subredes classe C, ok? Bom, um grande abraço e até lá.